Boa noite, pessoas. Sejam todas muito bem-vindas ao canal Seridó Espírita, bem como a retransmissão que o perfil do Seara de Luz está fazendo. Esse é o Café com Kardec e Amigos, programa semanal, onde nós convidamos diversos amigos para falar sobre os mais diversos temas, sempre sob a ótica de Kardec, sempre sob a ótica da doutrina espírita. E estamos aqui nessa noite fria, por incrível que pareça, aqui no Seridó, 23 graus, dia 20 de julho de 2020. E hoje o nosso café vai tratar do tema o papel da ciência, da filosofia e da religião. Isso tudo dentro de todo o arcabouço de conhecimento trazidos por Allan Kardec. E para esse nosso café de hoje, vamos convidar então os nossos nobres participantes. Primeiramente, eu vou chamar aqui o nosso querido amigo Gilbert, que é professor de História e faz parte do GEBEM, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em Parelhas. Boa noite, Gilbert. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meu amigo Wesley. Boa noite a todos vocês que acompanham pelo canal Seridó Espírita. E boa noite também para os meus amigos que estão aí, vão participar conosco dessa discussão, né? Nosso amigo Alisson e o Ricardo Alves. A primeira coisa que a gente pergunta quando encontra uma pessoa de uma cidade para outra do Seridó é: tá chovendo aí? Garoou, né? Caiu umas gotas d'água, ficou um pouco mais frio, mas chuva mesmo, não. Que coisa boa. Pelo menos o frio, né? Vai chover mais. Vamos chamar também aqui para a nossa mesa virtual. Aproveitar o Café com Kardec, vamos aproveitar. Muito bem, meu amigo, perfeito. Vamos convidar aqui um carioca que atualmente reside em Vitória, no Espírito Santo. Ele que é participante da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas. Que nome bonito. Eu vou chamar aqui para compor a nossa mesa o querido amigo Ricardo Alves. Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Wesley. Boa noite, Gilberto. Boa noite, os amigos aí do canal Seridó Espírita. Boa noite, Alisson, que vai estar aqui com a gente também. Estamos aqui aproveitando o nosso cafezinho. Eu não sei se... Acho que perguntaram apenas sobre o clima no Seridó. Aqui em Vitória está fazendo 22 graus, tempo bom. Em alguns momentos cai uma chuva, em outros momentos esfria. Estamos bem aqui, graças a Deus. Um abraço para todos. Que beleza. Estamos praticamente na mesma temperatura e na mesma sintonia, não é? E hoje estou aqui apresentando o nosso café, porque o nosso diretor-geral, o âncora mor do canal Seridó Espírita, vai participar também das nossas discussões, trazendo aí suas interpretações e leituras. Então, sejam muito bem-vindos, Alisson Campelo. Boa noite a todos, boa noite Wesley, Ricardo, Gilbert, todos que nos assistem. Eu não sabia que eu tinha esse título de diretor-geral e de âncora-mor, não, mas eu aceito com muito carinho participar desse momento, desse bate-papo aqui junto com todos, para a gente conversar sobre esse tema tão interessante, né? Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos nesse clima agradável de fraternidade, esse clima que nós sentimos dentro do movimento espírita, que é realizado com muita boa vontade, com determinação, com estudo. E no formato que o programa Café com Kardec e Amigos tem sido tomado, nós abrimos um momento para as considerações iniciais, para que vocês já nos tragam, né, a sua visão sobre o tema geral do café, que no caso ciência, filosofia e religião, nessa ótica espírita. Né? Então eu vou abrir aqui para a consideração inicial de vocês e a gente vai seguindo o ritmo, o fluxo das ideias e dos pensamentos. Quem vai falar primeiro?
Alisson, né? Alisson é o Ele está intitulado aí já, né? Eu estou intitulado anfitrião, né? anfitrião, com certeza. Bom, tá bom. Eu gostaria de registrar aqui também a participação de todos aqui. George, Kaline, França, Wanderson, Neta, Marcelo Vasconcelos, Igor Matheus, Socorro, todos que estão aqui aparecendo no chat. Boa noite a todos, é sempre uma alegria estar aqui junto conversando sobre o tema. Qualquer tema que seja que envolvendo espiritismo, né? E o tema que a gente vai conversar entre amigos aqui na noite de hoje é o papel da religião, ciência e filosofia, ou seja, religião, ciência e filosofia dentro da noção, acho que, de mundo. Não é só dentro do espiritismo, é claro que a gente vai focar no âmbito do espiritismo, mas a importância, o papel desses três aspectos, né? Começando pela religião, nessa compreensão e muitas vezes necessidade humana em si do que seja religião, ou do modo que nós podemos nos comportar como religião, que certamente mais à frente vamos fazer algumas distinções nesse aspecto de religião, e eu vou deixar para os meus colegas. O papel da ciência, né, que é a descoberta, essa evolução humana, se não houvesse a necessidade do despertar do novo, do conhecimento, da busca, da comprovação da ciência, nós não estaríamos hoje utilizando, por exemplo, um meio tecnológico como é a internet para nos comunicar. Ainda estaríamos tentando, lá na idade da pedra, talvez, tentando nos comunicar ainda, né? Através somente de sons. E a filosofia, que é algo extremamente importante, que faz parte essencialmente da espécie humana, que é a capacidade de fazer perguntas, a capacidade de parar para refletir, a capacidade de pensar, de perguntar por que isto é desta forma e não é diferente, né? As perguntas essenciais que a gente também deve trabalhar um pouco aqui da filosofia, né? As perguntas essenciais do homem, de onde eu vim, para onde eu vou, que é Deus, existe algo após a morte? São perguntas essenciais. E nada mais dentro do espiritismo do que interessante e importante, ao iniciar Kardec com o Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, caracterizando assim especificamente a filosofia espírita. E assim eu passo a palavra para alguns dos meus amigos para suas considerações iniciais. Gilber, vamos seguir aí o reloginho aí? Você é o próximo aí da caixinha. Tudo bem, vamos lá então. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando. Nosso amigo Igor Matheus já colocou uma pergunta aqui. O nosso amigo Marcelo já estava dizendo aí, feliz dia do amigo. Então, feliz dia do amigo para todos nós, né? Todos nós que somos amigos na fé, na humanidade, nós somos irmãos, mais do que amigos, nós somos irmãos. Então, assim, eu quero colocar essa questão do tema da ciência, da religião e da filosofia em relação à doutrina espírita, contando algo da minha vida pessoal. Por exemplo, na minha infância e adolescência, eu pertencia a uma das doutrinas cristãs, fazia parte de um grupo evangélico, mas as respostas que a doutrina me oferecia, geralmente não estavam mais, não estavam satisfazendo. Ela sempre tinha alguma coisa que basicamente, deixa eu ver aqui, tinha coisas que basicamente não explicavam aquilo que o meu interesse, a minha curiosidade queria saber, mais especificamente a minha razão. E quando eu conheci a doutrina espírita, para mim aquilo tornou-se uma espécie de salvação, porque pela primeira vez aquilo que eu estava acreditando combinava e respeitava o meu intelecto e o meu raciocínio. Então, eu não estava apenas crendo porque alguém dizia com uma voz de autoridade, acredite nisso, porque isso deve, se não acreditar assim, você vai ser punido, assim, assado, e eu tenho a liberdade de pensar, de questionar e me sentir uma pessoa inteligente, assim como Deus me criou. Então, a
A proposta de Kardec de conhecer o mundo espiritual, o plano espiritual, a partir da razão, do uso do intelecto, do questionamento com métodos científicos, proporciona uma doutrina que tem uma base muito forte. E ao conhecer esse mundo espiritual, ele trouxe também esse conhecimento que tem implicação moral, uma implicação religiosa, porque estamos falando dos nossos destinos. Nós estamos mudando o paradigma do que seria a vida após a morte. E nisso a filosofia vai ser fundamental. De onde eu venho e para onde eu vou, respostas que nos acalentam, que nos dão consolo, que nos dão esperança e motivação na vida. Então eu creio que a doutrina espírita, ela nos fornece resposta para nos sentirmos felizes, para nos sentirmos satisfeitos, para atender a nossa razão e a possibilidade de questionarmos, compreender mais a partir de perguntas, e não de respostas sempre prontinhas, bem feitas, né, por todo mundo, e você não deve questionar, pelo contrário, nem todas as verdades, elas são realmente imutáveis. Aquilo que é apresentado, ele deve passar pelo crivo da razão. E hoje eu sou feliz porque aquilo que eu acredito, eu não só acredito porque foi imposto, eu sei a verdade, eu conheço a verdade. Muito bem, agora o nosso amigo Ricardo. Bom demais, né, o Gilbert ele ter trazido essa experiência pessoal dele como consideração inicial, né? Porque nos dá um aspecto muito próximo, né? Todos nós temos as nossas histórias de aproximação junto à doutrina espírita. E cada indivíduo, né, a partir da sua história, por conta dessa forma de aproximação, ajuda a determinar como é que você se relaciona com o conhecimento espírita, que a gente reconhece que são formas distintas de nos relacionarmos, passa pelo perfil pessoal, que é determinado pela história de vida, não só a vida, a doutrina espírita nos ensina a presente encarnação, mas como também as anteriores, e isso ajuda muito a todos nós a raciocinarmos sobre o tema de hoje, né? Papel da ciência, da filosofia, da religião em nossas vidas. E sob esse aspecto, né, eu tentando me preparar para acompanhar o ritmo de vocês no trabalho, né, nesse bate-papo, e particularmente é um modelo que eu acho mó barato, né, a gente conversar sobre a doutrina espírita, entre aspas, em público, né, e com a participação do público através dos comentários. Eu acho uma proposta extremamente rica, e confesso que uma vez eu já idealizei um momento presencial na Casa Espírita dessa forma, um bate-papo ao vivo entre pessoas, entre companheiros do movimento espírita, e até cheguei a idealizar uma postura ainda mais arrojada, que esse bate-papo fosse entre pessoas que pensassem um determinado aspecto da doutrina espírita de forma, entre aspas, conflitante, entre aspas, distinta, enriquecendo a conversa, né? E isso eu acabei não conseguindo levar para frente, mas eu acho que o nosso momento de ser obrigado a trabalhar de forma virtual, através dos recursos da internet, está nos obrigando a descobrir formas diferentes de se trabalhar. E isso nos remete fortemente aquilo que nós pensamos da doutrina espírita, aquilo que nós pensamos e fazemos pelo movimento espírita, né? Acho que esse momento está sendo muito rico para a gente pensar esses diversos aspectos, não só do espiritismo em si, tradicionalmente tratado como 3 aspectos. Um dos autores que eu até li, que é o Silvio Ximene, ele pensa com cuidado sobre essa visão desses 3 aspectos, ele é meio crítico em relação a isso, considerando os problemas que podem surgir a partir dessa divisão teórica, pedagógica, e que não encontra talvez muita sustentação em Kardec, mas de autores posteriores, né? Mas tem nos ajudado a pensar muito de como a gente se relaciona com a doutrina espírita e, por consequência, com o próprio movimento espírita, né? Que é uma outra instância de vivência dos nossos valores, das nossas, entre aspas, crenças, de como a gente se relaciona com o conhecimento espírita. Eu acho que é um momento muito feliz a gente estar batendo esse papo agora aqui, tomando café. Muito bem, amigos. Ótimas reflexões iniciais. Temos aqui algumas participações do nosso querido amigo Igor Mateus. Coloca 2 questões, né? Ele diz assim:
Na opinião de vocês, apesar do tríplice aspecto do espiritismo, existe uma tendência nossa por algum desses aspectos? Como equilibrar essas três vertentes em nossa vida? E ele complementa: em uma análise crítica de vocês, o movimento contemporâneo tem dado atenção igualitária a esses três aspectos discutidos? Deixa eu ver aqui quem foi que falou, quem foi que faz bastante. Foi Alisson, começou, né? Podemos seguir novamente essa sequência, mas qualquer um também pode fazer interferência, sem problema. Interferência, até porque é um bate-papo, né? Primeiramente, o Wesley falou do nosso amigo Igor Mateus. Eu estou repensando esse caso com essas perguntas que ele está colocando no chat, se ele é realmente meu amigo. Brincadeira, Igor Mateus, você sabe do carinho que a gente tem imenso por você. As perguntas, elas são bem interessantes, e o comentário que Ricardo fez é muito importante também, porque quer queira, quer não, esse é um aspecto que às vezes causa, até sem necessidade, polêmica dentro do movimento espírita, né? Essas questões devem surgir aí, eu não vou responder, mas deve surgir aí para perguntas depois. Afinal, espiritismo é ou não é religião? Essa pergunta, ela é muito comum, né? E Igor faz a pergunta: como é que a doutrina espírita correlaciona e interliga ciência, filosofia e religião, né? E a gente vem dentro dos estudos aquele aspecto onde se coloca e se apresenta o espiritismo como ciência no seu aspecto comprobatório. E aí vem perguntar assim, mas segue todos os aspectos da ciência? Depende da forma com que você observa. Quando a gente tem dentro da ciência espírita a comunicabilidade, por exemplo, com os espíritos, isso é uma comprovação. Mas a mesma comprovação ela não pode ser feita em outro local. Eu não posso pegar aquela mesma experiência que eu fiz aqui com o Ricardo, lá onde ele está, e fazer a mesma experiência e repetir, ter o mesmo resultado com o Wesley. Por isso não é ciência, é uma visão fechada, míope talvez, da ciência. Porque esse aspecto da ciência espírita é na questão, sim, da comprovação. Quando a gente consegue pegar, por exemplo, o livro de Parnaso de Além Túmulo, e você ter mais de 50 poetas diferentes, e ter as características, a assinatura literária de cada um deles. Chico não teria a mínima condição de imitar todos esses, porque o ser humano é praticamente impossível conseguir imitar com fidedignidade, a palavra não saiu aqui, que a boca não sai, dos 50. Não consegue. Então, isso aí já é um aspecto trabalhado dentro da ciência, né? E dentro da filosofia, eu iniciei a questão do livro de Kardec, né? O primeiro, o Livro dos Espíritos, que é um livro essencialmente de perguntas e respostas, né? Onde a gente para pensar e para refletir. Quando tem, por exemplo, a primeira pergunta, que é Deus? É uma pergunta filosófica, onde todos nós nos fazemos, onde é uma pergunta essencialmente humana, independente das suas crenças, principalmente no âmbito inicial, quando eu paro para começar a pensar. Existe algo no universo que tem um direcionamento de tudo isso? Eu poderia perguntar em outro campo, mas o fim que é Deus? Essa é a pergunta. E eu repasso a bola aí para Ricardo, que foi... Aliás, para Gilbert, que foi o segundo. Ou se Ricardo quiser interferir. Se Ricardo quiser falar, tá tranquilo. Então, beleza. Primeiro, se me permite, não sei se a diretoria do canal aprova, né? Eu vou colocar aqui uma proposta promocional para o nosso público, tá? Uma pergunta, um desafio. Quem ganhar o desafio, a gente depois escolhe o prêmio, né? Pode ser um abraço à distância, pode ser um parabéns e obrigado, e talvez, muito legal a sua participação também pode ser o prêmio, tá? Qual vai ser a brincadeira? Quem quiser pesquisar pra gente, né?
O Igor falou de tríplice aspecto, né? Uma expressão bastante conhecida e falada no movimento espírita, tá? O meu desafio para o público é tentar descobrir qual foi a primeira citação em que surge essa expressão tríplice aspecto. Você sabe, Alisson? Tem ideia, não? Eu não tenho ideia onde surge, mas eu vou fazer um comentário de um rapidamente, Ricardo. Talvez você conheça. Faz tempo que eu li. Tem eu não sei se é uma tese de um estudioso que faz a parte histórica do espiritismo no Brasil. Ele faz uma distinção no início do século passado das divergências que tinham entre os grupos que viam o espiritismo como ciência, o grupo que via o espiritismo como religião e o grupo que viu como filosofia, né? E aí, porque a palavra mesmo tríplice, eu não me recordo de ter visto assim dentro das obras básicas kardecianas, não. Né? Lá eu já adianto que não tem, não. Então nem precisa procurar essa expressão lá em Kardec, não tem, não. Essa expressão, pois é. Então, quando eu penso e reflito sobre isso aí, eu vou muito por essa pesquisa que eu achei interessante, histórica, na formação da unificação, do movimento de unificação, onde foi direcionado esses 3 grupos, e aí vem na revista, quando Kardec fala sobre, que também para mim é um pouco vago nesse aspecto, né? Quando ele diz, olha, e não é religião, depende de como você enxergue, né? E aí a gente vai trabalhando, mas eu gostaria de você responder, mesmo que seja no final, caso o nosso público não vai para o final. E qual é o pesquisador, historiador que você acabou não falando o nome dele, que tratou do tema? Eu não me recordo, mas eu posso pesquisar aqui, mas não me recordo. Um que trabalhou bastante no tema é o Canuto, né? Não sei se o Gilbert conhece outro, né? O Canuto Abreu trabalhou muito esse tema, né? Não, eu tô doido para saber qual é o historiador, porque essa é a minha área, eu quero me informar disso aí. Canuto Abreu é uma boa referência para você pesquisar isso, tá? Os livros dele sobre o Bezerra de Menezes, apesar do foco da biografia ser Bezerra de Menezes, mas ele aproveita e ele dá uma panorâmica do movimento espírita ali no final do século XIX, início do século XX, e ele trata muito desses temas que o Alisson puxou. Mas sobre o aspecto da pergunta do Igor, né? Das 2 perguntas do Igor, né? Ele tratou, né? Qual é a primeira pergunta foi sobre as nossas tendências, né? As nossas tendências sobre esses aspectos, e a segunda pergunta dele foi em relação ao movimento espírita contemporâneo, né? Sim, sobre tendências todos nós temos as nossas, né? Acho que isso é natural, nós como espíritas devemos tratar isso de forma extremamente natural, sem surpresa, né? Por que a gente fala tanto de processo reencarnatório, a gente fala tanto das experiências passadas, ajudando a definir nossas estruturas de comportamento, nossas visões de mundo, a forma como a gente age e reage junto ao nosso cotidiano. Por que isso seria diferente na nossa forma de abordar a doutrina espírita, na nossa forma de entender a doutrina espírita, na hora da gente escolher as nossas leituras preferenciais? Então, as nossas tendências, né, elas são muito reveladas por essas nossas escolhas, que eu acho que é uma questão extremamente natural, tá? É claro que aí entra um pouquinho no segundo trecho dessa primeira pergunta do Igor, né, quando ele tratou das tendências, como equilibrar essas 3 vertentes em nossa vida. Aí já fica claro pela pergunta do Igor que ele acha que é importante que isso seja equilibrado, né? Porque a própria compreensão da doutrina espírita nos indica essa amplitude desse conhecimento, e que se a gente não tiver um pouquinho de esforço para ter essa amplitude de visão, é possível que a nossa visão fique limitada. Mas veja só, ser limitado em alguns aspectos não é necessariamente ruim, é apenas a nossa compreensão sobre um determinado problema, sobre a nossa realidade. A gente só não pode sofrer por causa disso. Realmente a minha visão ou a visão do meu companheiro da casa espírita, do meu irmão, do meu amigo espírita, que estuda a doutrina espírita tanto quanto eu, nós temos tendências diferentes, nós fazemos escolhas de leituras diferentes, nós abordamos e aceitamos autores diferentes. A gente não pode transformar isso num problema.
Pelo contrário, a gente pode transformar isso numa solução, porque a gente se complementa em termos de conhecimento. Então, Igor, respondendo, né, como equilibrar essas três vertentes, eu aceito essa sua visão de que é necessário esse equilíbrio e é um esforço importante. Naturalmente, isso surge a partir do reconhecimento que a minha visão não é o 100%. Se eu reconheço que a minha visão não é o 100% e eu tenho uma tendência a me focar sobre um determinado aspecto, eu exercitando a minha alteridade, exercitando a minha compreensão das minhas limitações, eu vou prestar atenção no outro em relação às suas tendências, em relação ao seu campo de conhecimento. E me felicitar com aquela complementaridade que surge do conhecimento da troca de informação. Basicamente, eu vejo muito que essa busca do equilíbrio dessas três vertentes surge do relacionamento com companheiros do movimento espírita que pensam de forma diferente, que enxergam de forma diferente. Quando a gente entra na sua segunda questão sobre o movimento espírita, tá? É claro que isso está muito vinculado às buscas individuais, tá? E essas buscas acabam determinando que a gente tenha contatos mais periódicos com aqueles que se aproximam mais do nosso discurso, do nosso ponto de vista. E esse é um aspecto que eu tomo muito cuidado. Eu prefiro buscar leituras diferentes, mesmo que sejam minoritárias, mesmo para que eu perceba e exercite essa visão de que eu não consigo enxergar o todo e tem muita gente enxergando coisas que eu não enxergo. Então eu não sei se ficou clara a minha resposta, porque eu me preocupo muito em classificar o movimento espírita, porque até a minha visão sobre o movimento espírita é limitada. Tá? A gente pode discutir se o movimento espírita das casas adesas, as entidades federativas vinculadas à FEB, o movimento espírita das casas não adesas, vinculados a outros grupos organizadores de um movimento espírita que muitas vezes a gente não enxerga. Então eu pretendo sempre ter uma visão um pouco mais ampla, apesar das minhas limitações. Meu amigo Ricardo, eu acho que o que eu pretendo comentar aqui complementa essa sua visão, essa sua resposta, que eu acho que foi bastante completa. Eu creio que a gente pode resumir o seguinte: quando o Igor pergunta como é que pode se fazer esse equilíbrio entre esses três aspectos da doutrina, tem muito a ver com aquilo que você falou. O movimento é muito amplo, o grupo de pessoas que faz parte do movimento espírita e que são simpatizantes da doutrina é muito amplo, deve se valorizar aquilo que você tem de melhor. Há pessoas que com certeza vão ter muito mais apego pelo aspecto religioso. Há pessoas que vão ter muito mais apego e interesse pelo aspecto científico da doutrina. E há aqueles que gostam do consolo que a filosofia traz. Então, eu acho que, respeitando esses elementos de cada um, eu acho que temos como equilibrar. E ainda sobre a pergunta de Igor, essas duas perguntas elas estão relacionadas, eu imagino, né, eu acho que o que motivou ele, é porque é uma crítica comum se dizer que o espiritismo no Brasil tornou-se apenas uma religião. É dizer que ela só explora o lado religioso, que abandonaram o método científico de Kardec. Eu acho que, como ele fez a pergunta aqui de maneira crítica, eu acho que, de certa forma, nós temos um aspecto religioso muito valorizado, bastante valorizado, mas não no sentido negativo, mas é porque, historicamente, sociologicamente falando, o povo brasileiro ele é muito religioso, ele é um povo muito místico. Então, nós temos esse trato com o divino, com o que seria além do natural. Então, esse lado religioso vai aflorar. E quando as pessoas que procuram a doutrina, procurando um consolo diante dos obstáculos que a vida impôs, das vicissitudes da vida, ela com certeza vai buscar o consolo que a moral do Cristo vai nos trazer. Então, eu acho que é importante, sim, valorizar o aspecto científico, o aspecto filosófico, especialmente para que nós ganhemos uma capacidade de sermos céticos diante daquilo que é o absurdo. Kardec sempre diz, a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então, eu acho que se você compreende a doutrina espírita, dificilmente você vai
se embelezar, vai cair no conto do vigário de superstições, de ideias que são puro trambique, de ideias que não têm nenhuma capacidade de funcionar, porque cientificamente é equivocado, dentro do aspecto da doutrina vai ser equivocado. Então, é um alerta. Há muitas pessoas da doutrina que se encantam com superstições, com pseudos livros de pseudos espíritos sábios que vêm trazer revelações. Olha, temos que ter cuidado com as revelações. Tudo aquilo que nos é revelado deve passar por o crivo da razão, deve ser analisado criticamente. Nem toda assinatura bonita vai trazer algo que realmente é saudável para nós enquanto pessoas da doutrina, enquanto pessoas religiosas. Esse aspecto que o Ricardo levantou, né, que eu achei muito interessante, realmente, quando a gente se identifica, a gente vai se identificando com as ideias e respondendo para que lado a gente vai pendendo. Tem épocas que a gente pende para um lado, tem épocas que a gente pende para um outro. Eu lembro que no início, quando eu comecei a ser expositor espírita, eu me sentia muito mais confortável em falar sobre o Livro dos Espíritos do que do Evangelho segundo o Espiritismo. E teve uma época que eu passei a me sentir mais confortável a expor assuntos do Evangelho do que do Livro dos Espíritos, né? E outras épocas também, como o livro de Zalmino Zimmermann, Perispírito, o qual eu gostava de me aprofundar mais na parte do fenômeno do perispírito. Então a gente vai se identificando aos poucos, e aí talvez seja isso que às vezes surja como polêmica, volto a salientar, e não vejo essa necessidade de ser polêmico pelas ideias que a gente tenta, né, impor, muitas vezes, e não aceitar a opinião do outro. Não é verdade? Deixa eu dar um complemento aqui, Alisson, coisa rápida, né? Eu citei o Silvio Chibene, tá? Silvio Chibene é um companheiro do movimento espírita lá de Campinas, interior de São Paulo, tá? Ele é professor da Unicamp, ele é físico, filósofo da ciência, né? É a área de concentração do trabalho dele. E tem um texto dele que eu li bastante, né? Os textos dele para a gente dirigir um pouco esse bate-papo nosso aqui. O texto dele todo mundo consegue encontrar na internet, tá? O Espiritismo em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. Silvio Chibene, o nome dele. E lá na conclusão, e veja só, estou pulando para a conclusão e naturalmente provocando vocês a lerem o que está escrito antes, que é extremamente rico, além da conclusão, tá? Ele diz o seguinte: dessa forma, os chamados 3 aspectos ou partes do Espiritismo encontram-se inextricavelmente ligados. Ou seja, é só uma divisão teórica, não dá para dividir de forma muito exata, muito isolada um do outro, né? Talvez mesmo devêssemos evitar a utilização dessa expressão, porque pode induzir a ideia errônea de que se trata de 3 elementos separados ou separáveis, que agrupamos apenas por conveniência. É significativo a esse respeito que o próprio Kardec tem evitado caracterizar o Espiritismo em tais termos. Quando tentou sintetizar a natureza do Espiritismo, recorreu ora à noção de filosofia, entendida a filosofia daquela época do século XIX, que é uma outra discussão, ora a ciência. Ciência também entendido a ciência daquele momento do século XIX, onde não tinha divisão de ciências como tem hoje, tá? Dependendo do contexto. Mas em ambos os casos indicou que não se tratava de uma delimitação muito estreita da noção. Eu acho que isso nos traz um pouco de conforto, né? Porque de vez em quando a gente acha que está falando de filosofia, mas está esbarrando na moral, na religião, e de certa forma vai ao encontro do que o Alisson falou. Mas vamos adiante, lembrando que o desafio permanece de tentar descobrir a primeira citação da expressão tríplice aspecto no nosso movimento espírita, tá? Conto com vocês, coloca aí nos comentários qual livro e qual o ano que foi publicado, para eu comparar aqui com a citação mais antiga que eu encontrei. O desafio permanece. Muito bem, gente. Temos aqui várias participações e tem um comentário muito interessante que eu acho que dá uma mergulhada nessa ponte que deve ser feita entre todo esse conhecimento, ou seja,
o aspecto científico, filosófico e religioso com a nossa prática diária, com as experiências que nós vivenciamos, né? Eu acho que a gente estuda espiritismo para isso, né? Para essa aplicabilidade. O nosso amigo Wanderson Souza, ele coloca da seguinte forma: muitas questões filosóficas que surgiram em minha vida nos últimos tempos, em decorrência de meu pai se encontrar em estado vegetativo há quase 10 meses, me fizeram buscar estudar a doutrina espírita. Então, eu queria colocar aqui para vocês, né, esse comentário do Wanderson, né, e como ele situa que isso foi importante para ele, esse chegar na doutrina espírita como fortalecimento, né, para enfrentar determinadas situações em sua vida, especialmente com relação à situação de saúde agravada do seu pai, né? O que é que vocês comentam sobre isso? Gilberto, acho que você puxa? Vocês podem começar, comecei a outra da outra vez. Deixa eu só rever aqui a pergunta do nosso companheiro. É o Wanderson, é isso? Isso. Não é uma pergunta, é um comentário, né? Essa aqui, né? Muitas questões filosóficas que surgiram em minha vida nos últimos tempos, em decorrência do meu pai se encontrar em estado vegetativo há quase 10 meses. Olha, existe uma expressão que é muito comum a gente falar nas casas espíritas, é que a gente procura a doutrina espírita ou pelo amor ou pela dor. E geralmente a dor nos leva a buscar a doutrina. Nesse caso aqui, podemos dizer, a necessidade de encontrar respostas para a vida, para uma situação como essa, fez com que ele procurasse a doutrina espírita. A dor costuma ser um elemento que nos leva à frente e faz com que a gente saia do nosso comodismo, do nosso conforto, para que a gente saia atrás de respostas necessárias. Eu imagino que o nosso amigo Wanderson deve ter encontrado respostas, ou pelo menos algumas noções que podem acalentar o coração diante do sofrimento. Porque sabemos que, se ele não acreditasse na doutrina espírita, ou acreditasse em qualquer outra doutrina que bem entender, ou não acreditasse em coisa nenhuma, nós temos uma realidade palpável. O pai doente, aquilo vai mexer com o coração. E eu fico feliz que a busca pela filosofia tenha levado ele à doutrina espírita. Inclusive, é esse um ponto interessante, chave no aspecto filosófico da doutrina, é que as filosofias surgiram como uma tentativa do ser humano dar uma resposta para essas dores da existência, e especialmente a morte, sem precisar recorrer a divindades, sem precisar buscar um Deus que vai dar um galardão ou vai dar uma punição após a vida no além-túmulo. A filosofia espírita vem trazer Deus de novo para a história, porque na realidade se torna muito mais compreensível que as dores com que nós estamos convivendo nesse momento, elas fazem parte do nosso crescimento como pessoas. E se a gente imaginar que a nossa vida não é apenas essa única existência, podemos compreender porque certas situações nos acometem e parece até injusto em determinado momento. Mas algumas situações que nos acometem, elas buscam, de alguma maneira, reparar erros do passado, a necessidade de aprendizado, e é provável que o nosso amigo Wanderson tenha encontrado respostas, eu espero que ele possa até comentar depois aqui, respostas que dão um acalento para o coração. Eu imagino que sim. Você pode complementar, meu amigo Ricardo? Acho que a própria o movimento de busca dele, né, de não se satisfazer com as respostas que ele possuía até então, considerando o desafio familiar, né, que é sempre doloroso, é sempre um potencial de mexer muito com a gente, né, é relevante de ser valorizado, né? Acho que a busca de respostas aos questionamentos que naturalmente surgem frente aos desafios, ela já é valorosa por si só, tá?
o fato dele ter encontrado junto à doutrina espírita, ou estar iniciando este encontro, né? Não fica claro para mim, o pai já estava nessa situação há 10 meses, não fica claro para mim há quanto tempo ele buscou e como é que ele está. É claro que as soluções, as dúvidas, elas não são soluções mágicas, existem questões no âmbito da própria doutrina espírita, e os espíritos colocam isso, que existem muitos dos nossos questionamentos que se remetem à origem das coisas, a questões relacionadas ao nosso passado espiritual, para os quais não existem respostas claras e imediatas, mas existem teorias gerais a partir das quais a gente pode se enxergar. E a gente não precisa necessariamente ter aquela resposta objetiva para a nossa realidade para entender ou compreender as possíveis motivações que nos colocam naquela situação. Algumas pessoas podem entender que isso é muito superficial, isso é muito frágil, não é uma resposta objetiva para a minha necessidade. Aí surge um pouco daquele nosso egoísmo, daquela nossa vaidade de querer o meu, inclusive a resposta para mim. Por que o meu pai? Se fosse outro pai, tudo bem. Poderia ser uma consequência dessa insatisfação pelo fato de eu não conseguir uma resposta para mim. E é compreensível que no momento de sofrimento, no momento de desafio emocional muito grande, a gente se deixe levar por esses rompantes, né? Por essas formas enviesadas de ver a vida, de ver o coletivo. Mas a doutrina espírita nos convida também a nos entendermos como seres solidários, como seres participantes de um coletivo, respeitado a nossa individualidade, respeitado o nosso sofrimento, mas também respeitado as nossas virtudes, respeitado os nossos valores, mas nós não podemos nos imaginar que a nossa dor é a maior do que a do outro. E podemos também encontrar consolo nas explicações gerais que surgem na doutrina espírita e que fazem sentido para nós. Porque se não fizerem, se as explicações não forem claras, não forem colocadas de forma propositiva pelo seu interlocutor, permitindo que você chegue à sua conclusão, à luz da doutrina espírita, à luz da sua própria história, sempre vai cair na superficialidade, porque foi o outro que falou. E não fui eu que concluí a partir da fala do outro. A fala do outro é um disparador, o texto do outro é um disparador do conhecimento que eu vou construir para mim. Mas eu preciso dar sentido àquele conhecimento a partir da minha vida. Eu preciso dar sentido àquele conhecimento a partir da minha experiência. E eu acho que é isso que o Wanderson está trazendo para a gente, né? Acho que ele está conseguindo dar sentido para as explicações recebidas a partir de uma informação que ele vem recebendo. E é importante que ele continue nessa busca e continue nesse processo de construção de sentido para ele. Meninos já falaram muito bem, né? Mas eu vou fazer um comentário também bastante rápido. Wanderson, como nós chamamos aqui em Currais Novos, Vandinho, né? Eu conheci Wanderson na minha infância, estudamos no mesmo colégio junto. Eu gostaria de sugerir, eu coloquei aí no chat, a palestra que tivemos a oportunidade de realizar ontem, e eu acho que conversamos muito bem na palestra sobre esse assunto. A palestra, o tema é Você tem medo de perder? E dentro da própria palestra tem muitos conceitos nessa questão, observando a necessidade e experiência de cada indivíduo, que responde muito às nossas inquietações e perguntas. Por que eu necessito de tal experiência e o Wesley necessita de uma experiência diferente? Por que não é a resposta, é a pergunta que é importante. Por que meu pai necessita de tal experiência, o seu pai necessita de uma experiência diferente, o pai de Ricardo necessita de uma experiência diferente. Então, a pergunta, como o Ricardo falou, ela é extremamente importante, porque a resposta ela vai depender do indivíduo. Então, o fato da pergunta, eu recomendo que você possa assistir também para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse aspecto. Muito bem, muito bem. Temos aqui a participação de Marcelo Vasconcelos, nosso amigo que está diretor da
da área da mediunidade na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, recebam aí a pergunta. O Marcelo diz o seguinte: Kardec diz que, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. Qual a opinião de vocês a respeito? Acho que é interessante tentar contextualizar, né? Acho que é sempre importante contextualizar. Primeiro, deixar claro quais são os objetos de abordagem, de pesquisa dos campos de conhecimento, né? Kardec colocou a doutrina espírita como um campo de conhecimento, de investigação da espiritualidade, da nossa realidade além da matéria, enquanto que a ciência ela se preocupa com as questões da matéria, tá? Isso no século XIX, como eu falei, isso eu aprendi um pouco, tanto com Silvio Schibeni, como com outras leituras também. A ciência do século XIX tinha as ciências da natureza, tinha a filosofia e os diversos ramos de conhecimento que surgem da filosofia. Os campos de conhecimento que a gente tem hoje, né, que permanece ciências da natureza, mas também surgiu, permanece também a filosofia, mas também surgiu as ciências sociais aplicadas, as mais diversas, né, enquanto diversos campos de conhecimento, elas passaram também a abraçar diversos outros campos de realidade da nossa vida, mas sempre sob o viés da matéria, ainda sobre o mundo material. É claro que, por exemplo, quando a gente de forma mais moderna começa a perceber, por exemplo, os estudos que tentam entender a relação mente-cérebro, deixando claro que mente é uma coisa e cérebro é outra, cérebro algo detectável, palpável, material e suficientemente identificável, suficientemente entre aspas, né? Pelo que eu leio dos pesquisadores, a gente já tem muito que aprender sobre o cérebro, mas eles já reconhecem que mente é outra coisa. Né, que não é necessariamente o cérebro, mas que se expressa através dele, né? Então, quando a gente começa a perceber que a ciência ainda está se debruçando de forma muito inicial sobre outros campos de realidade, que não apenas a material, a gente consegue entender um pouco por que Kardec colocou isso. Por quê? Porque a ciência trata do mundo material, a ciência acadêmica que ele quer dizer. Enquanto a ciência espírita, ela trata... tendo surgido no século XIX, a partir do trabalho do Kardec, compreendendo as informações que os espíritos começaram a provocar de forma mais intensa, mais palpável e mais concentrada num determinado período, de forma que fosse abordado, nos indicou que existe uma outra ciência ainda a ser explorada, naquela época que a gente, enquanto movimento espírita, vem tentando se debruçar. É claro que é importante alguns conceitos que a própria ciência material tem nos apresentado sobre diversos temas da sociedade, né? Por exemplo, a questões da sexualidade, muito se estudou sobre sexualidade do início do século XX para cá, e muitos pensamentos mudaram sobre o tema. Como é que a doutrina espírita, o movimento espírita, antes disso, vai se debruçar sobre os novos conhecimentos da ciência sobre sexualidade? Pode continuar pensando com o pensamento que existia lá no meado do século XX, que inclusive ajudou a sustentar grandes trabalhadores do movimento espírita, que a gente refuta com incrível credibilidade, com reconhecimento, dedicação ao movimento espírita, mas que concluíram sobre determinadas questões da sexualidade a partir dos estudos do século XX, de meado do século XX, ou nos cabe uma reflexão à luz da ciência humana que vem se aperfeiçoando, vem se aprofundando, e pensarmos à luz da doutrina espírita de forma mais atual, de forma mais atenta, de forma mais acolhedora. Então, quando a gente discute sobre esse negócio da ciência negar o espiritismo, vamos avaliar bem do que a gente está falando. Ciência estuda as questões materiais das relações humanas no plano material. A ciência espírita estuda o quê? E considerando essa junção, essa aproximação dos dois conhecimentos, como é que a gente mantém um pensamento espírita adequado à luz dos conhecimentos da sociedade? Eu acho que não tenho resposta pronta, mas é importante pensar nisso tudo.
Ricardo, eu quero complementar isso aí que você falou. Eu achei que foi brilhante. Realmente, além do conceito de ciência, de entender o que nós chamamos de ciência. Veja bem, a ciência material, né, especialmente quase todas as disciplinas científicas, elas estão preocupadas muito com o aspecto da matéria, aquilo que elas podem provar de maneira extremamente grosseira. A metodologia científica, digamos assim, ela ainda é extremamente grosseira. Ela exige que determinadas comprovações seja simplesmente a reprodução daquela mesma experiência para dar o mesmo resultado de maneira material. Mas a matéria não é só isso. E muito mais. Mais do que apenas falar do que é ciência, quem está fazendo essa ciência? Porque é indissociável a matéria da ciência da pessoa que está conduzindo a pesquisa ou a pergunta. Porque se você colocar o seguinte questionamento: existe um Deus? Há Deus? Filosoficamente falando, existem duas respostas possíveis. Aliás, logicamente, né? Existe ou não existe. Mas para aquele que está de forma bitolada pela ciência, vai simplesmente dizer não existe, apenas isolando a possibilidade de que Deus possa existir. E da mesma forma, todos os aspectos que a gente trabalha dentro da ciência e do conhecimento espírita, para essas pessoas, elas simplesmente não vão ter importância. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês facilmente vão encontrar na internet, uma pesquisa realizada por um grupo de uma faculdade de Juiz de Fora, se não me falha a memória agora, em parceria com um grupo, né, uma universidade americana. Eles fizeram uma pesquisa usando equipamentos que mediam o funcionamento do cérebro e colocaram algumas pessoas que eram médiums, psicógrafos, e analisaram o funcionamento do cérebro dessas pessoas. Elas redigindo sem estar em transe, elas não estavam em transe, e começaram a escrever alguma mensagem, alguma coisa bonitinha, como foi pedido para eles. E elas foram também estudadas no momento do transe, o que é que estava acontecendo no cérebro daquela pessoa enquanto ela estava psicografando uma mensagem que supostamente não era do médium. As respostas não caminharam para falar nada sobre o espiritismo, é claro, mas elas chegaram à conclusão de que foi possível observar que o cérebro trabalhava de maneira diferente nos dois momentos. Enquanto que a pessoa escrevia com consciência, todos os setores de motricidade, né, que coordenavam a parte motora, estavam trabalhando, era consciente, era da pessoa. A parte que ligava com a linguagem estava ali funcionando, ou seja, a pessoa estava criando. Mas, quando elas estavam em transe, apenas a parte motriz, que coordenava os movimentos, estavam realmente estavam funcionando lá no cérebro. E essa parte de linguagem, outras áreas que simplesmente não davam retorno. Aparentemente, o que a pessoa escrevia, que inclusive eles até fizeram uma análise de qualidade, ou seja, pegaram aquilo que foi escrito e compararam com o que a pessoa escreveu estando consciente, e notaram uma diferença substancial em termos de estilo, de linguagem, de qualidade, de temática, ou seja, fizeram uma análise completa das duas produções. Esse grupo conseguiu esse tipo de resultado, mas, alguns tempos depois, inclusive não faz muito tempo, a sede onde existia o grupo que fazia esses estudos dentro dessa área, lá nessa mesma universidade de Juiz de Fora, foi invadida por pessoas que supostamente eram acadêmicos e destruíram equipamento, material, e passaram a insultar por meio da internet, dizendo que a Universidade de Juiz de Fora estava com um centro espírita dentro do seu campus. Ou seja, mesmo quando quando alguém quer fazer ciência dentro do aspecto material, chega alguém que supostamente científico e vem e, digamos assim, ele desmantela tudo. Ele não quer. Existe a ciência, existe a pessoa que faz a ciência. Então, por aí a gente já tira. Eu acho que sim, nós podemos contemplar o espiritismo dentro do aspecto científico também. Eu vou trazer novamente a pergunta aqui de Marcelo Vasconcelos, né? Apenas para fazer um comentário rápido também, vocês já falaram muito sobre isso aí, então não temos nem o que contribuir tanto. Mas Marcelo coloca, né, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Eu acho que muitas vezes, talvez, a gente, pelo atavismo que nós trazemos,
e atavismo é tudo aquilo que a gente traz do passado, né? E como espíritas entendemos que, inclusive, além da existência atual, a gente traz um atavismo muito intenso de querer pegar tudo ao pé da letra, né? E correria o risco, por exemplo, de que se alguma pessoa ou algum grupo científico conseguisse, naquele momento, provar algo diferente do que os espíritos trazem, nós deveríamos abandonar o que o espiritismo traz e ficar apenas naquela ciência que foi a tal comprovação. Mas aí vale a gente apenas salientar, como o Ricardo bem falou, nas entrelinhas, a ciência em si, na forma que nós conhecemos de forma tão embrionária ainda, nunca apresentou uma tese e depois viu que estava errado, porque faltava meios naquele momento de tal comprovação. Será que nós não passamos por momentos em que o átomo seria a menor partícula, depois foram descobertas outras partículas, depois foram descobertas outras partículas, e assim sucessivamente, não sei mais nem quantas já foram. Então, se a gente tomar muitas vezes essa frase, pelos nossos atavismos que temos apenas que tomar como ipsilíteres, é tanto que nos meios natural que as pessoas discutem os textos que foram traduzidos, mas discutem assim, aqui tem uma vírgula, então o significado é outro porque tem a vírgula. Veja só a forma com que a gente ainda pensa e interpreta. Então é um risco, muitas vezes, tomar de forma literal. Não pode-se fugir do que Ricardo falou, que é a contextualização. A contextualização, para que a gente possa entender e não tomar a expressão como o pé da letra, no pé da letra, e apenas a gente não aceitar novas opiniões. Wesley. Muito bem. Temos aqui umas questões. Nosso amigo Igor Mateus está parabenizando o bate-papo. Esse bate-papo está bom demais. Eu acho que deveria ter uma continuação, porque o tempo vai ser pouco. E ele faz o seguinte comentário com a pergunta. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, né, importante a introdução desse livro, que é interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas pessoas podem achar que ele só trata da interpretação de Allan Kardec acerca do Evangelho, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo há muitos aspectos científicos tratados, inclusive as categorias de mundos, né? Estou lembrando agora, são descritas no Evangelho segundo o Espiritismo. E Igor faz o seguinte comentário. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda o tópico aliança da ciência e da religião. Seria a filosofia espírita a ponte entre a ciência e a religião? Quem vai? Vamos deixar com o Ricardo, né? Mas antes eu queria registrar aqui a presença do meu amigo Enzio. Nosso amigo Enzio lá está diretamente de Santa Catarina, né? Eu acho que é isso. Está bem longe, mas está acompanhando a gente. Um abraço aí do meu amigo Enzio. Abraço para o amigo Enzio também. É amigo nosso, amigo do Café com Kardec, não é isso? Oh. Vamos então parabenizar aqui. Eu vi de conhecida, né? De Natal, eu vi aqui que a Irandê, acho que essa Irandê é a nossa companheira lá do NEP. Por favor, se eu tiver errado, me perdoe, né? Mas é muita coincidência de nome. Então, um abraço para Irandê Lira, se eu não me engano, do NEP, Núcleo Espírita Estância da Paz, se eu não me engano, lá em Parnamirim, não é Natal não, em Parnamirim, tá? Bem, sobre a questão da aliança, né? Novamente, né, fica a impressão da compreensão de que a ciência e a religião andam de forma desatrelada, tá? Ou conflitante, tá? Ou conflitante. O mesmo núcleo de pesquisa que o Gilbert comentou,
que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, o coordenador desse núcleo, né, o médico psiquiatra, doutor Alexander Moreira Almeida, uma das linhas de pesquisa dele, lá do núcleo, é sobre história da religião, como é que a religião tratou a ciência ao longo do tempo, tá? E, naturalmente, existem diversos pesquisadores no mundo inteiro, e ele ajuda a trazer esses temas para o Brasil. Tem pessoas que pesquisam o tema também lá no núcleo dele, e, na visão dele, existem alguns mitos desses conflitos, né? Uma vez eu vi uma apresentação dele, ele alertando que boa parte das universidades da Europa, que surgiram na Europa, elas surgiram a partir de iniciativas da Igreja, da então Igreja Católica, o que já coloca um pouco em xeque esse conflito, o quanto que ele realmente é levado a cabo, tá? É claro que é um tema que não é o tema de hoje, então não dá, eu mesmo não me aprofundei, mas eu estou falando aqui de memória, né, que é o espírito desse bate-papo aqui com café, né, a gente bater papo e conversar as ideias que vêm na memória, mas ele discute muito sobre esses mitos dos conflitos da ciência e da religião. Se por um acaso realmente esse conflito é sustentado em mito, tá? Em termos históricos, também não precisaríamos da filosofia como elo, como ponte de ligação entre as duas. Mas é claro que no âmbito da doutrina espírita, tá? No âmbito da doutrina espírita, a gente começou a abordar o conhecimento até então desconhecido, que depois ele se consolidou como conhecimento espírita, a partir da fenomenologia, da compreensão da fenomenologia, o que está acontecendo, como é que esses fatos estão acontecendo, e à medida que se foi compreendendo, começou-se a se perceber algumas conexões com dúvidas existenciais, com dúvidas sobre a vida, com dúvidas sobre a nossa própria realidade, que começa a entrar nas questões filosóficas, na própria objeto da filosofia, que é o saber. É o saber, é o amor ao saber, né? Conforme definições clássicas de filosofia, né? Você ama o saber, você quer conhecer os eventos que acontecem à sua volta. Então, a filosofia, enquanto objeto de conhecimento, ela surgiu naturalmente como consequência do que estava aparecendo. Ela nos ajudou a compreender os fenômenos, mas ela foi um pouco além, porque ela nos deu significado para algumas questões que também foram concluídas como consequência do raciocínio. Por exemplo, como é que você chega à conclusão da existência de Deus? Não tem como provar que Deus existe. Mas através de uma estrutura de raciocínio em busca da causa das existências, a causa do eu existir, a causa da matéria existir, a causa de tudo, por consequência, através de uma dedução, você chega a Deus, mas você não consegue provar a existência dele, como também não consegue provar a não existência. Então a filosofia, eu não sei, Igor, se ela é efetivamente um elo, ou se esses três campos de conhecimento que a gente está tão acostumado a pensá-los de formas dissociadas ou de forma conflitante, se realmente é assim ou se a própria doutrina espírita nos convida a pensar isso de forma diferente. Eu penso que a pergunta assim, que Igor colocou, seria a filosofia espírita a ponte entre a ciência e a religião? Eu não teria resposta, eu não tenho resposta específica e direta para essa pergunta, até porque para mim mesmo, falo pessoalmente de mim, eu não tenho muito a preocupação de fazer essa divisão entre filosofia, ciência e religião nesse aspecto. E isso acaba trazendo também a pergunta que eu fiz inicialmente, que ainda não surgiu, se espiritismo é ou não religião, né? E eu acho que tudo está muito interligado e muitas vezes não há necessidade da distinção, da busca de diferenciar certos perfis, assim, né? Há, sim, a necessidade que eu vejo do aprofundamento.
então, do Espiritismo em seu campo relativo à ciência, dos estudos da ciência espírita. É extremamente importante o aprofundamento, né? O aprofundamento dessas perguntas essenciais que o Espiritismo responde, muitas delas, né? Que são as perguntas essenciais da vida dentro do campo da filosofia. E da religião, essa questão é como eu pelo menos penso assim, para sair da polêmica, é como eu me sinto perante essa necessidade, principalmente que o povo brasileiro tem, do sentimento religioso, que tem a característica histórica e atávica também por trás disso. Então, buscar talvez uma distinção, ou a ponte significa, ou a ponte representa simbolicamente que duas coisas estão separadas e tem que estar unidas por algo. Ô Alisson, o Igor está insistindo, ele quer saber, responda logo. O Espiritismo é uma religião? Você quer falar? Depois eu complemento. O Igor tá pegando no teu pé aí, viu, Alisson? Tá. Quem tem com quem me pague não me deve nada. Outro café ele vai estar aqui. Pode responder, Gilberto, pode responder. Olha, vamos pensar da seguinte maneira, né? Eu vou ligar um pouco com aquela pergunta que a gente já estava respondendo antes. Eu acho que pensar a filosofia como sendo um elo para essa ciência e religião é ainda, né, complementando a fala de Ricardo, ainda pensar nesses aspectos como sendo dissociados, não são. A doutrina, ela é coesa, ela tem uma solidez incrível em que você pode observar esses três aspectos, mas não em si você separa esses três aspectos, embora que você possa tratar, você possa destacar algum aspecto que seja muito filosófico, que seja científico, e a questão da religião. Como eu disse lá no comecinho do nosso papo, o povo brasileiro tem uma certa tendência, um certo apreço pela religiosidade, a necessidade desse contato com o divino. Nós somos um povo místico. O Espiritismo, na minha opinião, é uma religião, mas ela está muito diferente, ela é muito diferente do que se convenciona por religião, porque você tem uma estrutura fixa, você tem uma certa teologia, você tem uma hierarquia, você tem um grupo federado, essas coisas nós não temos. Não existe dentro da casa espírita um sacerdote, ninguém paga um dízimo para que o espiritismo aconteça. Ela é basicamente uma doutrina e nós estamos divulgando, nós estamos propagando. Nenhum de nós três ou nenhuma outra pessoa que fala em nome do espiritismo tem, de fato, o direito de falar em nome do espiritismo. O espiritismo não é posse de nenhum sacerdote, não temos gurus. Mas, como prática pessoal, aquilo que vai moldar a nossa vida, os nossos valores, o nosso comportamento dentro da sociedade, isso sim, o Espiritismo demonstra ser uma religião. Porque são esses valores plantados pelo Evangelho que nós acolhemos e explicamos dentro da lógica das reencarnações, das vidas sucessivas, que fazem com que a religião seja parte de nós. Mas não como um mero conjunto de práticas para serem realizadas em público, para que os outros vejam como a gente é santo, mas como valores que vão orientar a nossa vida a partir de agora. Quando Jesus diz, sejam a luz do mundo e o sal da terra, ele estava justamente dizendo, vocês devem brilhar na escuridão, vocês devem dar gosto àquilo que não tem. Então, a nossa prática é o que nos caracteriza como espírita, o nosso comportamento na sociedade, sem precisar dizer, olha, eu sou espírita, que coisa linda, olha como eu me comporto bem, olha só como eu tenho muitos valores morais. Essa semana passada eu descobri que um colega meu do CDS, do Colégio Diocesano, lá de Caicó, que hoje não é mais colega, eu não ensino mais lá, ele é espírita e inclusive é palestrante, é o professor Fábio Dias, lá, né, do Ceará de Luz, de Caicó, e a prática dele sempre foi de uma pessoa extremamente ética, um cara muito valoroso, mas nunca, em nenhum momento, ele precisou fazer proselitismo da religião que ele assumia. E eu era espírita, trabalhava com ele, e não sabia que éramos confrades. Então, o espiritismo é uma religião? É uma religião sim. Mas uma religião tradicional? Não.
ela se preocupa muito mais com nossos próprios valores internos. É verdade, Alisson? Eu vou deixar o Ricardo primeiro responder. Vai, rapaz, Ricardo. O Alisson tá fugindo dessa. Ao mesmo tempo que ele provoca, ele foge, mas tudo bem. Eu estou vendo isso. Né? Vamos lá. Antes eu queria fazer. Acho que eu cumprimentei algumas pessoas aqui, mas eu passei direto e não vi. Tem Bárbara Farias presente também. Bárbara Farias, por sinal, é minha esposa, minha companheira, está aqui fazendo o apoio. Clarinha tá aí, ó. Clara e conhecendo Muniz. Os amigos, aproveitando. Tem diversos outros amigos aqui. Bom, o próprio Kardec se preocupou em abordar o tema de forma bastante rica, para falar a verdade, e isso fica muito claro lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868. É um texto que eu vira e mexe, eu gosto de ler, porque ele não só aborda esse tema, mas aborda diversos outros temas, né? Ele trata sobre a caridade benevolente, beneficente, ele traz uma lista sobre o credo espírita, credo entre aspas, ele explica lá o conceito dele em torno dessa palavra credo, então traz diversas informações lá, e trata sobre a questão da religião. E como o Gilber acabou de falar, sobre o aspecto tradicional, se você buscar a definição de religião em dicionaristas, né, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Né, não tem nada a ver nem mesmo com o próprio movimento espírita, né, que é um movimento bastante democrático nas suas formas de organização, é um movimento bastante aberto, e que possibilita o diálogo. É claro que a gente sempre busca e incentiva o diálogo respeitoso entre as visões diferentes. Em alguns momentos, essas visões diferentes, elas são expressas de formas algo, por um lado, incisivas, por outros lados, de forma condescendente, como se aquela opinião não tivesse valor, porque ela é diferente da minha, então é só ignorá-la que ela não existe. Não, ela continua existindo. Né? Então o movimento espírita ele é bastante dinâmico sob esse aspecto, e o dinamismo dele surge justamente disso que o Gilber falou, essa ausência dessa hierarquia, dessa obrigatoriedade de obediência, de seguir tal ou qual fala, tal ou qual ponto de vista, e de certa forma isso torna o movimento espírita rico. E essa riqueza do movimento espírita, a gente precisa saber aproveitar e não ficar reforçando os aspectos negativos que surgem dos pontos de vista diferentes. Então, Kardec, como eu disse, tratou desse aspecto, e ele disse que sob esse aspecto da tradição, do que é uma religião sob aspecto tradicional, não é uma religião. Mas no que diz respeito ao laço que une os espíritas, eu gosto muito dessa expressão que ele usa, porque foi a primeira expressão dada como significado da religião entendida sob a ótica espírita. É o laço que une os espíritas. Depois de Kardec, já no movimento espírita brasileiro, surgiu o conceito de religião de religação a Deus. Mas originalmente em Kardec, o que surge é o laço, é a religião como laço que une os espíritas, a partir do seu ponto de interesse comum, a partir das suas experiências de aprendizado em comum, à luz da doutrina espírita. Alguns princípios fundamentais que todos nós aceitamos, compreendemos a partir da lógica, mas também compreendemos a partir da experiência. Então, quem perguntou se é religião, Kardec ele nos apresenta uma dualidade, ele nos apresenta uma possibilidade de interpretação dupla. Sob o aspecto formal, não somos. Aspecto formal da interpretação, da definição do que é religião a partir da tradição religiosa. Não é religião. Sob o aspecto daquilo que nos une, daquilo que nos motiva, daquilo que nos aproxima, que entra nesse aspecto da afeição, mas também no que diz respeito à transformação moral que todos nós buscamos em nós, transformação naquilo que significa no progresso. Hoje eu sou desse jeito e amanhã eu quero ser melhor. Isso todos nós temos como um ponto em comum. Sim, seria a religião no que diz respeito ao laço que nos une. Agora vamos ver o que o Alisson vai falar para nós, Igor? A pergunta, até que eu tinha insistido realmente que ela saísse, eu iria fazer ela mesmo aqui através do YouTube, né? Isso, eu acho ela importante de ser discutida e conversada assim, porque a resposta
ela tem como ser direta. Quando alguém nos procura quem estuda há um pouco mais tempo o Espiritismo, eu estou falando de quem vai chegando, então ainda não estuda Espiritismo, vai chegando e pergunta, Espiritismo é religião? Sim ou não? E não tem como se responder sim ou não, sem ter toda essa estrutura de pensamento que todos nós aqui concordamos e que Igor complementa no comentário muito bem. De fato, tudo parte da compreensão que dermos ao termo religião. E Ricardo falou muito bem, e Gilberto também, sobre esses aspectos de o que você entende por religião. Eu não tenho como responder se espiritismo é ou não religião apenas baseado na minha compreensão. Eu preciso que o que você entende por religião, porque vai depender a resposta. Por isso que eu achei que é tão importante nós discutirmos e conversarmos para apresentar ao público e muitas das pessoas que estão procurando, isso é muito bom, o Seridó Espírita estão chegando ao espiritismo, aos conhecimentos espíritas agora. Então necessita de respostas como vocês muito bem deram. Como sempre, Igor também complementa, mais aprofundada, para que possa entender essa compreensão do termo religião. Se for religião nos moldes tradicionais, como o Ricardo falou, não, o espiritismo não é religião. Agora, se formos mudar forma, pensamento, da compreensão e entendimento do que é religião, como também muito bem falou nessas questões dos laços que nos unem, é tanto que também aparece o termo religião dos espíritos, né? A doutrina espírita, aparece muito esse termo, e quando se coloca religião dos espíritos, né, é porque todos nós somos espíritos, e a compreensão do desencarnado é diferente da compreensão do encarnado. Isso eu estou levando em consideração que ele não está em estado de perturbação. Então a sua realidade, ela é outra. E aí vai se perceber uma definição diferente. Então vocês já responderam muito bem, sim e não, dependendo da compreensão. É isso aí, meus amigos. Nós estamos nos encaminhando para os 15, 12 minutos finais. Tempo passa rápido, né? Passa muito rápido, passa voando, né? Porque é muito agradável estar com vocês, ouvindo esses esclarecimentos, os comentários dos amigos. Nós vamos ter aqui uma última questão, que pode ser respondida não necessariamente pelos três, e nós vamos abrir para as considerações finais de vocês três, depois vamos dar alguns informes. Mas eu fiquei encasquetado aqui com a pergunta de Ricardo acerca do tríplice aspecto, e fiz aqui meu dever de casa. Quando eu estava em off, verifiquei que no livro O Consolador, de 1941, que é a psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel diz assim: o Espiritismo é visto como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Achei bem até poética essa colocação do Emmanuel, né? Só para dizer que eu fui atrás de alguma informação aqui, mas com certeza o Ricardo vai nos esclarecer mais aí. O que eu queria trazer aqui, o nosso amigo Wanderson, novamente, ele diz o seguinte: sendo o Espiritismo uma religião e o catolicismo uma outra religião, distinta embora com alguns aspectos em comum, vocês veem algum problema em frequentar a Igreja Católica e a Casa Espírita? Eu vou me atrever a começar a responder. Gil, mas me cortei. Olha, é uma opinião até pessoal, né? A pergunta foi pessoal. Eu não vejo problema algum. Eu tenho amigos que se chamam de espiritélicos, né? Que são espíritas evangélicos. Nós temos amigos espiritólicos, que são espíritas católicos, né? Isso porque, na minha visão, na minha forma de observar o espiritismo e a vida,
ela recai sobre a questão da experiência, né? A experiência que eu, como espírito, necessito. Existem inúmeras necessidades para o espírito que a sua experiência vai ser desenvolvida no catolicismo, no protestantismo, no budismo, no islamismo, entre outras. Então, o espiritismo ele não é proselitista, não dessa forma. Ele não é proselitista de forma nenhuma, na verdade, corrigindo o que eu falei. Então, não vejo problema nenhum. Agora, naturalmente, as pessoas, às vezes, vão perdendo sentido quando vão se aprofundando e encontrando as respostas. Acontece. Mas não vejo problema nenhum em frequentar uma religião ou outra, participar de momentos da religião. Eu não vejo esse problema. Eu cortei esse Ricardo ia falar, eu quero complementar aqui a palavra de Alisson. A pergunta de Anderson, sendo uma religião, né, o espiritismo e o catolicismo outra religião distinta, eu só queria corrigir a seguinte noção. Ambas são doutrinas de uma mesma religião. A nossa religião é o cristianismo, no caso, nós somos cristãos. São doutrinas diferentes, ou seja, são modos diferentes de ver o evangelho que Jesus nos legou. Então, eu diria que nós somos uma mesma religião. Eu acho que ficaria um pouco mais claro isso. Seguimos o mesmo Deus, o nosso mestre é o mesmo, temos visão distinta, né, em aspectos doutrinários, e essa é a diferença. E há problema em você frequentar uma e outra. Aí eu vou lembrar uma frase, né, uma expressão do próprio Cristo, quando ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, Deus está com todos aqueles que buscam a Deus, que estão nesse propósito divino de adorá-lo, de aprender com o Evangelho, de crescer. Então, se é problema, para o espírita não há problema nenhum que você frequente qualquer espaço. Você pode aprender com todos. De repente, você pode imaginar que um outro grupo doutrinário não seja tão interessante, mas você vai lá e descobre alguns aspectos que você poder aprender com eles e você não tinha percebido antes. Então, faz parte desse crescimento. A pergunta é, se esses outros grupos vão aceitar que você também esteja frequentando a doutrina espírita, porque nós não somos exclusivistas, mas, infelizmente, algumas pessoas de pensamentos fanáticos são exclusivistas. A pergunta remete novamente ao conceito de religião a qual ele está se referindo, né? Inclusive no que diz respeito a própria definição trazida pelo Gilbert, que nos ajuda muito a entender o nosso papel, né? Inclusive o conceito do cristianismo que a doutrina espírita traz para ela, e de repente o conceito de cristianismo que a Igreja Católica leva para ela, e a gente tem que respeitar essas visões, né? De repente, eles até podem não concordar que ambos sejamos cristãos, mas é uma outra discussão que a gente não tem tempo, espaço para isso, né? Acho que é importante para o Wanderson, né, que fez o questionamento, ele buscar o conforto dele, entendendo-se como conforto, aquilo, como é que ele consegue navegar, transitar nesses dois ambientes, se é que ele está fazendo questionamento em relação à realidade própria dele, a uma dúvida pessoal ou apenas conceitual, tá? Para os espíritas, Wanderson, você fica à vontade para você seguir seu caminho da forma que lhe aprouver, da forma que lhe trouxer tranquilidade, felicidade, paz, porque a gente sabe que a vinculação às comunidades e a Igreja Católica, você está lá na sua paróquia, tem uma comunidade, tem as vinculações de afeto, tem as ações comunitárias que são ricas em termos de vivência, de espiritualidade, nos significados que você consegue dar na sua vida, tá? No âmbito do movimento espírita, no âmbito da doutrina espírita, como já foi colocado pelos colegas, fica a importância aí de nós não querermos deter a exclusividade, o arrebanhamento, que é um conceito completamente estranho à doutrina espírita e ao movimento espírita. Fique em paz. Aproveite o que existir de melhor em ambos os espaços. É isso, muito bem, meus amigos. Vamos aqui partindo para a nossa finalização, né? Então, vamos abrir aqui essa última rodada para as suas considerações finais.
Agradecemos imensamente a disponibilidade, a participação, compartilhamento de conhecimento de vocês, viu, Ricardo? Você aí, Vitória, no Espírito Santo, eu já ia dizer Vitória da Conquista, na Bahia. Em Vitória, no Espírito Santo, participando com a gente aqui, Gilbert em Parelhas, Alisson lá em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, eu também. Então, pessoal, vamos abrir para essas considerações finais e vamos dar uns informes no finalzinho, né? Alisson. Eu quero agradecer a participação aqui do momento, hoje não como mediador, né? Hoje participando, é um tema que me agrada bastante e eu também tinha muito desejo de conversar com os nossos colegas aqui, tanto Gilbert como com o Ricardo. E agradecer aqui a todos que estão participando, né? Vi vários nomes de várias pessoas. Vocês falaram de Enzo. O Enzo eu conheci também quando ele veio aqui a Lagoa Nova, ele é da nossa região, né? Raimunda Pinheiro também, aqui Raimunda e Ismael, que deixou abraço. Muito legal. Pra gente. Abraço, Raimunda. Vocês. Fala de Ricardo abraço, também. Ismael. Então, as considerações finais é nesse sentido, de agradecimento aqui. Eu acho que o Ricardo ficou esperando, então eu vou lá, né? Desculpa. Tá tranquilo, eu vou lá. Eu quero agradecer o convite que os garotos fizeram para participar desse momento. Eu estava querendo realmente contribuir um pouquinho aí, um pouco de braço aí na divulgação, da doutrina, no estudo. E eu agradeço muito por ter participado. Espero que a minha participação tenha trazido alguma explanação que vale a pena, que tenha trazido para quem está ouvindo algo de positivo, né, que se leve algo de positivo dessa nossa conversa. Eu fico muito feliz, inclusive, de conhecer Ricardo Alves, que eu não conhecia ainda. Para mim foi uma grata surpresa. E olha só que maravilha, essa pandemia acabou unindo as pessoas de maneira esquisita, né? Tem duas pessoas em Currais Novos, tem uma pessoa em Parelhas e tem outra lá no Espírito Santo, todas conversando num propósito só e ao mesmo tempo. Que maravilha, né? Muito obrigado. Muito bom. É um prazer também conhecer os amigos. Na verdade, o Alisson eu já conhecia, se não me engano foi de uma conferne ou de algumas atividades federativas quando eu estava em Natal, mas isso já tem tempo e não mantivemos contato depois. O Wesley eu só conhecia de bastante a distância, vendo os trabalhos dele com música espírita, uma curtição, o canal do Wesley lá com as músicas espíritas dele. Parabéns, Wesley, é um prazer conhecê-lo agora um pouco melhor, e realmente Gilbert não conhecia, tá? É um prazer. Sobre o desafio, né, colocar nas considerações finais, Wesley, você não vai ganhar o abraço, não vai ganhar o abraço, não foi um consolador, porque se você reparar, ao questionamento que Emmanuel recebe, quem questionou já trazia o conceito de tríplice aspecto antes, então alguém já tinha falado antes. E onde é que eu encontrei uma citação mais antiga, tá? De forma explícita para a expressão tríplice aspecto? É na obra 8 Sínteses Doutrinárias, do Carlos Embaçaí. Carlos Embaçaí é um espírita, um companheiro do movimento espírita lá do início do século XX até meados do século XX, tá? Extremamente dedicado ao movimento espírita, e essa obra dele é de 1929, tá? 1929. E como é que ele coloca isso? De forma bastante rápida, para não estourar muito o nosso tempo, tá? Para Embaçaí, aí é o trecho: há que encarar o espiritismo sob seu tríplice aspecto, o de ciência, de filosofia e de religião, pois afastar uma de suas faces é mutilá-lo, e ele só pode ser compreendido no conjunto dessas 3 atividades, o que deixa muito claro a importância da harmonização do conhecimento. O texto que você indicou, Wesley, bastante rico também, como fruto do trabalho dos nossos companheiros maravilhosos, Emmanuel e Chico, nesse trecho, Emmanuel traz uma hierarquização, colocando a religião acima das demais, né, como um veículo de ligação a Deus, né? Carlos Embaçaí, quando trouxe esse conceito antes, não. Um pouquinho antes de Embaçaí, mas essa é a citação mais direta, Kardec fala algo
sobre esses 3 aspectos, mas não no contexto de tríplice aspecto que a gente trata, mas sobre os aspectos em que os espíritas abordam a doutrina espírita, mas é uma outra discussão. Está lá eu sugiro que leiam o item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos. Kardec também fala algo sobre isso. Tem uma tese de doutorado sobre ciência da religião, novamente lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu indico para os nossos amigos lerem. O Espiritismo, esta loucura do século XIX, ciência, filosofia e religião nos escritos de Allan Kardec. O autor, Augusto César Dias de Araújo, né, a tese de doutoramento dele, em pós-graduação em ciência da religião, ele discute bastante esses temas. Então, além do trabalho do professor Silvio Schibeni, lá de Campinas, eu também indico essa leitura dessa tese de doutorado do Augusto César Dias, O Espiritismo, esta loucura do século XIX. Acho que ajuda a alimentar bastante a ideia de todos nós. Eu, particularmente, aprendi muita coisa lendo e tentando aprender no que me foi possível, lendo os trabalhos desses nossos amigos, e convido aqueles que nos assistiram, aqueles que estão nos acompanhando até agora, estourando um pouquinho o nosso tempo, né, a nos debruçarmos cada vez mais, não só sobre as obras de Kardec, essencial, mas também sobre tudo que tem sido produzido, inclusive leituras que possam ser estranhas a nós, entendeu? Acho que isso é muito produtivo em benefício de nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Muito bom, meu caro amigo, pelas elucidações. Obrigado demais pela presença de vocês. Alisson, tem informes? Temos sim. Pessoal, a gente vai começar uma divulgação, porque a gente vai estar com vários e vários eventos agora, final de julho e início de agosto. Então, antecipadamente, eu já convido a todos que nos assistem a ficar observando, acompanhando as notícias, a se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber a notificação, porque teremos vários e vários eventos que fica até difícil para que eu possa colocar todos em sequência. Mas eu separei 2 aqui para que vocês já coloquem na agenda, tá? Então, dia 24 de julho, nós teremos o Café com Kardec e Amigos especial, com convidado especial Marlon Rickdal e Marcelo Vasconcelos, trabalhando o tema, conversando junto conosco aqui, autodescobrimento e mediunidade. Então, eu vou estar como mediador e já de antemão digo a vocês que coloquem na agenda, que com certeza será um momento também muito importante. E o encontro estadual da mediunidade. Mediunidade, desafios e bênçãos, que será com Sueli Caldas Schubert, certo? E será transmitido pela Fern TV e pelo Seridó Espírita. Então, também é um dos eventos que vocês devem colocar aí na agenda. E durante a semana a gente vai divulgando aqui os outros, pois teremos agora também na quinta-feira 2 palestras comemorativas, inclusive no mesmo horário, vocês vão ter que escolher, mas também tem uma coisa boa, pode assistir depois. Então escolhe assistir um ao vivo e assiste a outra depois gravada, que é uma palestra com Hércules Bruno, em comemoração aos 45 anos de Jussara de Luz, e uma palestra também em comemoração ao RESFA, o Recanto Espiritual São Francisco de Assis, da cidade de Cerro Corá, também na quinta-feira, ambas às 19h30. Então, permaneçam conosco. Durante a semana e todos os dias, praticamente, nós temos novas lives. E estamos fechando com chave de ouro aqui com Sandra Borba, que entrou aqui no nosso café, está aqui no nosso café. Queridos amigos, muita alegria por vê-los e ouvi-los. Ricardo, que bom amigo. Assis Pereira, eles estão sempre juntos aí no perfil. Abraço para Sandra, para Assis, queridíssimos amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos, gratidão, até o próximo Café com Kardec. Até.